de frente com a luz e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação, salvação, salvação. DJ que tá tocando os beats e geral vem no refrão. É que eu bati de... Estamos de volta com o programa Entre Sinais. Nós demoramos um pouquinho para fazer aí esse programa de volta, aconteceu as entrevistas aí, não deu para fazer, né? Mas o certo ela tá sempre fazendo. Mas esse tempo que nós demoramos não é por falta de sinais, porque sinais nós temos muito. Inclusive eu tô agora com elas duas aqui, elas vão contar, cada uma vai contar um sinal, né? E eu vou começar aqui, vou começar por ordem de idade. Com ela primeiro? Tá. Então ela vai contar aqui o sinal, né, que aconteceu com você quando? Nessa semana? Foi na outra semana, por causa que demoraram muito para fazer o Entre Sinais. Então aconteceu na outra semana que nós demoramos muito de fazer o Entre Sinais e por isso aconteceu que ela não pôde contar aí. Então conta aí, Micaela, eu tô aqui com a Micaela, né? Então vai contar aí, pode contar agora. Então, o meu sinal é meu e da minha irmã. Nós estávamos assistindo um anime, que eu nunca assisti um anime desse, que se chama DNA. Aí nós estávamos um dia assistindo, que eu acho que era perto do dia que nós vamos para a igreja. No dia seguinte nós estávamos lá assistindo. Aí como no outro dia nós acordamos para a igreja, como eu estava indo no caminho, nós vimos um lava rápido escrito DNA também. Aí eu mostrei o relato, então esse aqui não é o anime do DNA, é igualzinho do anime do DNA. E ela vai explicar pra tia da assistindo. Então, gente, assim, eu e ela tava assistindo, aí nós tava assistindo um anime que nós nunca, tipo, nós pôs porque nós tava no TED e também nós queríamos conhecer um anime novo. Aí nós clicou lá e nós já tava assistindo. Esse anime falava muito de DNA. Aí não vou explicar aqui o anime pra vocês, que aí vai complicar minha mente, mas... Então, aí fala muito de DNA. E aí tá, né, no dia seguinte, foi no outro dia, nós fomos pra igreja. Aí nós estávamos andando, só que tinha uma placa lá que era de um lava rápido. E nesse lava rápido estava escrito DNA, só que esse lava rápido estava lá muito bem, só que nós nunca reparou, assim, naquela placa grandona. Nós nunca reparou, nossa, tá escrito DNA, ele estava bem grandão, bem amarelo, bem grandão mesmo. Aí tá. E aí nós continuamos, aí depois eu falei, nossa mano, nós nunca reparamos nessa placa. Só foi nós assistir aquele anime do DNA. A Nina consegue ver e ver que estava escrito exatamente DNA no anime. E é isso. Então quer dizer que quando você estava no teste, vocês resolveram assistir anime. Aí vocês escreveram o que no Google lá, aliás, no YouTube? Vocês escreveram isso? Não, a Nina tirou... Nós escrevemos tipo assim, assistir animes dublado e playlist. Vai mostrar tudo playlist. Ah, sim. Lá no YouTube. Aí nós ficamos procurando lá, com a playlist que é da hora, trica e vê qual que é o anime da hora. Aí nós vimos isso aí, tricamos, ela falou, nossa, que anime estranho, escrito DNA. Aí nós assistindo assim, aos poucos começamos a gostar e assistimos naquele dia lá. E foi aí que aconteceu o final. Aí quer dizer, você assistiu tudo num dia sobre o DNA que você nunca tinha assistido. Aí quando foi no outro dia, nós indo pra igreja, vocês viram uma placa que sempre nós passando por lá, vocês nunca viram. É lava rápido, não tinha como ter DNA no meio. Então, mas foi isso mesmo, nós assistimos e foi isso. Então vocês consideram um sinal forte pra comédia? Eu considero bem forte, porque não tem como, mano. Nós nunca assistimos anime, nós assistimos anime, no dia seguinte nós vemos a placa, tá escrito E DNA. ainda, se vocês assistirem melhor, não existe um anime que tenha nome DNA. É bem É a estranho. minha primeira vez que eu vi um anime desse, né? Então aí no dia nós acorda e vê lá uma placa grande, então nós fica... Então tá aí o sinal que ela acaba de contar aí, que é praticamente o sinal das duas, né? E tem um outro sinal também que ela vai contar aqui agora, né? Pode começar a contar aí, que aconteceu quando? Bom, aconteceu também, eu não sei o dia, né, a hora, porque, mano, como demora esse programa, acontece isso. Mas voltando ao assunto. Então, foi assim, eu tava conversando com a Gabriele pelo celular, pelo Messenger. Aí, o que aconteceu? Lá, minha bateria tava 2%, então eu falei, depois que eu cansei, eu falei assim, Gabriele, eu vou sair aqui porque já tá 2%, aí eu enviei. Só que ela não visualizou a minha mensagem, ela não visualizou, porque nós sabemos como visualiza. Aí, depois, no mesmo momento que eu enviei a mensagem pra ela me enviou também a mensagem dela. E aí eu fui ouvir a mensagem dela e ela falou a mesma coisa que eu falei, só que o celular dela, meu celular tá 2%, meu celular, que vai descarregar agora, por isso que eu tenho que desligar também aqui.
Aí depois ela visualizou minha mensagem e ela respondeu embaixo, nossa, Zita, é um sinal isso, mano, porque eu nem tinha visualizado a sua mensagem. E aí você falou a mesma coisa, entendeu? Quer dizer que as duas juntas, as duas também era 2%, não era nem 3%, 2%, nenhuma, exatamente 2% tava, entendeu? Aí foi que acabou que foi isso. E você considera um sinal forte ou fraco ou médio? Eu considero isso também como forte, porque poderia estar 1%, poderia estar 3%, e poderia, a da Gabriela nem tá descarregando, nem o meu tá descarregando, e é isso. Bom, então tá aí os 2 sinais, já tem mais sinais que aconteceram no passado, que tá escrito no papel, mas nós não tem tempo de contar todos aqui agora, né? Tem mais pessoas para contar. Eu quero contar o sinal que aconteceu e deixa eu ver aqui, é esse daqui, ó, que ele aconteceu comigo hoje mesmo, né? E como elas têm participação nesse sinal, porque eu estava escrevendo, na verdade estava tentando lembrar, escrever esses sinais que aconteceu comigo aqui ao longo, né, de 2 semanas pra cá, né? Então eu tava falando, eu tenho que escrever antes pra não esquecer. E aí eu tava escrevendo hoje aqui, esses sinais aqui. Mas aí, na hora que eu tava escrevendo, eu coloquei uns vídeos no YouTube pra mim assistir, escutando, aliás, enquanto eu tava escrevendo, né? Porque eu não tenho tempo muito de assistir YouTube, essas coisas, escutar. Falei, não, pelo menos agora que eu tô escrevendo, eu vou aproveitar pra escutar um pouco as palavras. E aí, nisso, eu tinha colocado, lá eu vi lá que o YouTube sugeriu pra mim, um programa lá que tá escrito no YouTube que chama Nosso Tempo. E aí eu tinha visto um vídeo do Nosso Tempo, depois vi o outro. Aí eu tava escrevendo um pouquinho, tava lá, verbos espirituais, enquanto eu tava escrevendo esse daqui. Esses sinais aqui, eu falei, verbos espirituais, deixa eu ver o que é isso daí. Aí quando eu cliquei em cima, eu achei que ia falar, quando falava verbos espirituais, eu imaginei muito verbos, aquelas, tipo larvinha na pele, assim, muito. Eu não pensei em questão de verbos de lombriga, essas coisas. E aí, mas na hora que eu cliquei em cima, quando ele fala, eu tava falando o quê? Dando a entender que era verme de lombriga. Tanto é que no começo ele falou assim, quando você era pequeno, sua mãe falava, filho, não come isso, você pode pegar verme, não pisa no chão descalço, você pode pegar verme. Aí eu fui entender que tava falando de verme mesmo, de lombriga, na barriga. Aí foi que eu lembrei o que aconteceu anteontem, porque ontem eu trabalhei, que eu trabalhei dia sim, dia não, mas anteontem eu tava com essas meninas aqui, e eu tava falando sobre a questão dela, falei, nossa, ela emagreceu, né, muito, ela tava falando só, nossa, você emagreceu, depois falando dela também tá um pouquinho magrinha, tudo. Aí foi quando uma delas falou pra mim em relação de verme, né, aí, quem foi você? Fui eu. Aí eu tava falando assim, eu tava falando, nossa mãe, eu percebi que eu como muito assim, umas paneladas grandonas. Aí eu falo, nossa, eu como muito mesmo, e aí parece que eu nunca engordo, fico comendo o tempo todo, eu falo, nossa, você é magra tudo de ruim, mano. Aí eu tava falando, então eu acho, mãe, porque eu acho que tem aquelas como é o nome? Verme na barriga. Porque eu como muito e ainda fica, ainda como que nem conversa aquilo, uma vaciana desse tamanho. Enquanto as pessoas assim, normais, como são um pratinho assim, já tá satisfeita, assim, na barriguinha, já cheia, nossa, que pouco, né? Então eu tava falando pra ela que eu tava tendo essas vermas assim na barriga, mas não tenho certeza. Ela tava falando que como eu era pequena, eu comi com comida de abacaxi lá, falaram que era de verme. Aí eu fui até comer, assim, parecia uma balinha estranha, assim. Aí nós explicamos sobre isso, e aí então quer dizer que já tem muitos meses atrás, que eu não deixo a palavra de verme, essa cidade de barriga, não ouço, não leio, nem nada, né? Mas agora só foi anteontem ela me falar sobre verme, ela tá falando das 2 magras, ela citou. E olha que sempre nós estamos falando sobre as 2 magras, sempre surge ela falando, nossa, tu não tá emagrecendo, ela não fala de verme, mas só foi ela falar, nossa, mas eu como muito, mas eu acho que eu tô com verme. Aí isso foi anteontem, aí passou ontem que eu trabalhei, hoje quando eu estava escrevendo esses sinais, eu deixei umas palavras rolando no YouTube, aí eu coloquei lá quando o YouTube sugere pra nós, né? Aí eu cliquei, vermes espirituais, mostrei, deixa eu ver como é que é. Mas eu nem imaginava que era verme no vídeo que tá querendo dizer, eu imaginava até vermes na pele, sei lá, outros tipos de vermes, tipo aquelas larvinhas de mosca. Mas aí, nisso, quando vai ver falar de lombriga, na hora que eu tava falando, aí eu lembrei que eu tinha me falado anteontem, então eu considero esse sinal muito forte, porque muito tempo que eu não vejo falar em vermes, e só foi ela falar anteontem, foi o que aconteceu. Hoje, né, passou um dia só que foi ontem, quando foi hoje já falou isso daí. Então eu considero um sinal muito forte e eu convido a você que tem sinais parecidos a comentar aí nos comentários, né? Compartilhar seus sinais, vários sinais que você tenha. Por quê? Porque isso daí já mostra a existência do mundo espiritual, porque não é normal a gente falar uma coisa e de repente ver em seguida, né, pouco tempo depois, algo parecido que nós falamos ou pensamos, né? Isso mostra o quê?
que não é por acaso que as coisas acontecem, né? Eu não estou dizendo agora, eu não vou ficar aqui pesquisando, nossa, significa esse sinal, que significa, né? Não tem nada a ver de significa ou não, isso daí é uma outra questão, eu não fico aqui biruta tentando saber o que significa isso, será? Mas o que eu quero trazer para vocês acerca disso é o quê? É que existe um mundo espiritual, porque não é normal, porque quem diz assim é coincidência, não é coincidência, porque isso aí acontece sempre, frequente, já tem muitos sinais que nós não conseguimos contar aqui, né? Então é isso daí que eu queria passar para vocês aí, e agora nós vamos pro segundo bloco, né, que tem a Roselane, a Helene vai contar os sinais dela, e esse programa nós fazemos até o terceiro bloco, e depois acaba, então nós vamos agora pro segundo bloco, e voltaremos, nós vamos pro intervalo, e voltaremos daqui a pouco pro segundo bloco, até daqui a pouco. Olá pessoal, estamos aqui no comercial do Entre Sinais e eu quero falar para vocês o seguinte, para vocês nos ajudar dando seu like, compartilha, comentem, nos ajuda, gente, nesse projeto espiritual que nós temos, pessoal, gente, já tô até quase entrando em oração aqui. Gente, queria também falar para vocês entrar na playlist do canal e visitar a nossa série Por Trás dos Bastidores. A gente tá muito legal, eu sou a Dona Maria de lá. Vai lá, gente, dá uma força pra Dona Maria, pelo amor de Deus. Comenta lá o que vocês estão achando da história, por trás dos bastidores. O que significa, o porquê de cada coisa. Então vão lá, também veja como que a Diana tá. A gente tem umas coisinhas lá interessantes que vai acontecer. E eu quero contar com vocês, tá bom? E é isso. Tchau, tchau. Voltamos agora o segundo bloco desse programa Entre Sinais, hoje que é 8 de novembro de 2021, segunda-feira. Eu estou aqui com a Elaine, ela vai contar 2 sinais nesse bloco, que ela vai contar só 2 sinais, mesmo que ela tenha um monte, né? Vários sinais aqui, cada folha aqui tem no mínimo 1 ou 2 sinais, né? Aqui nem aqui já tem 2 sinais, né? Uhum. Então tem muitos sinais, mas não dá para contar, infelizmente, todos, né? O certo é nós fazer praticamente quase todo dia, mas esse dia aconteceu um imprevisto aí, não deu para fazer o programa Entre Sinais aí. Mas nós retomamos, né, com o programa Entre Sinais de volta. E ela vai contar aí 2 sinais que aconteceu com ela, mesmo ela tendo muitos sinais para contar, mas não vai dar. E depois eu vou contar 2 e nós vamos encerrar esse segundo bloco e vamos depois para o terceiro e último bloco. Então é isso daí, conta aí, Elaine, os 2 sinais que aconteceu com você. Aí quando foi que aconteceu esse sinal? Foi dia 13/10. 13/10 desse mês, do mês que acabou de passar, né? Uhum. Nós já estamos no 11, né? Uhum. Boa tarde a todos vocês que nos assistem. E o sinal Bom dia, boa noite, tem que ver a hora que a pessoa vai dependendo assistir, do que né? você vai assistir, né? Então, gente, meu sinal foi que assim, no dia 13/10, no período da noite, assim, por volta de umas 8 horas da noite, por aí, eu e meu marido tava pra assistir a novela, umas 9 horas. Só que eu ainda tava assistindo a novela Gênesis, gente, que é muito boa e é muito bom. E aí que ela conta a história da Bíblia mesmo, assim, sim. E eu e ele ia assistir já. Só que nós, um pouco antes, assim, começou a assistir a novela, a gente tava assistindo já a novela, pra falar a verdade. Mas chegou na hora comercial, que tava com o comercial, e nós dois estavam conversando com o outro, quando um dos comerciais mostra, assim, que mostra ele cantando uma música do Luan Santana. E nessa música, assim, na hora eu não lembrei que era a música do Luan Santana. E ele começou, meu marido do meu lado começou a cantar a música zoando. E eu falei pra ele, ixi, virou Luan Santana, e eu nem sabia, eu não lembrava que a música era do Luan Santana. Aí depois eu fui lembrar, eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu falei que você é do Luan Santana e a música é do Luan Santana mesmo. Aí eu lembrei, só que até então eu nem ia contar. Não contei como sinal. Só que aí, gente, chegou no dia seguinte, por volta do período da manhã, mais ou menos assim, meu irmão, que é o câmera da gente aí, que tá... Salve, salve. Ele tá gravando a gente aí, ele chegou e entrou e falou assim, brincando comigo, ô Tei, você não tem o Luan Santana? E eu falei, como assim não tem o Luan Santana? E ele mostrou um cabelo no jogo de Free Fire, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um jogo que a gente joga direto, e lá mostra assim, eles dão várias skins, vários cabelos, várias perucas pra gente zoar ali. E nessa ele mostrou um cabelo igualzinho do Luan Santana, e ele falou assim do nada, eu falei, nossa, que sinal então, porque só foi ontem eu comparado meu marido com o Luan Santana, que isso não é de acontecer todo dia, não acontece. Na verdade, não, acho que nunca nem aconteceu isso, eu comparar ele com o Luan Santana. Meu irmão vem e comenta sobre o Luan Santana. Ele pode até estar confirmando aí. Isso é verdade, é verdade. Tanto é que também teve uma vez, você se lembra, mãe, da vez que eu coloquei aquela máscara do Chuck pra trás? Nossa. E aí quando eu olhava pro lado, eu falei, oxe, quando tá de lado meu cabelo parece do Luan Santana. É mesmo, né? Quando Eu nós... tava assistindo esse vídeo, aí você falou, né? Foi. Então, aí... Acho que sem ser a semana que passou antes dela, se eu não me engano. Né? Na semana retrasada? Isso, foi. Nossa, que forte. E você até não tava na hora que você falou. Não tava.
Aí, então eu achei o sinal muito forte, gente, que tem a ver as com o Luan Santana, então por isso que eu contei. Eu não ia contar a primeira parte, mas quando confirmou no dia seguinte, eu achei muito forte, porque como se você for parar pra analisar, confirmou 3 vezes. A primeira vez que eu falei que era do Luan Santana, sem lembrar que a música era, eu não lembrava mesmo que a música era do Luan Santana. Aí depois eu lembrei que era do Luan Santana e ela tinha comparado ele. E a segunda foi. Não, não, foi só 2 partes mesmo. E a segunda foi que ele confirmou no dia seguinte. Ele não sabia da nossa conversa. Da primeira parte, nós não podemos contar muito como sinal. Por quê? Porque isso aí pode ter sido coisa do seu subconsciente. Inconsciente, quando ele cantou aquela música, o inconsciente já fez você falar logo do Luan Santana sem você perceber, sem você lembrar. Então, a primeira parte, né, que ele tá cantando a música lá, você não lembrava que era do Luan Santana, mas você falou. Pode ser uma coisa do inconsciente. Foi por isso que eu não ia contar. Eu não ia contar a primeira parte, mas depois que confirmou no dia seguinte, agora, eu falei, no outro dia, o Lico veio falar aí sobre negócio do Luan Santana, aí sim confirma como sinal. E que nem também depois, nessa semana retrasada, ele tinha falado, ele colocou aquela peruca lá pra fazer como que foi o comercial? Nós fez ou foi a abertura do informativo? Foi um comercial. Foi uma... Ou foi a abertura, não, acho que foi a abertura do foi abertura aí mesmo. colocou aquela máscara do Chuck, só que ele colocou Eu virei pra trás, parecia então parecia só uma peruca. Aí depois do Anastasia falou, nossa, tá parecendo a cabeça do Luan Porque Santana. quando virava ficava assim, uns negocinhos aqui. E o incrível, né, pra mim, isso daí é que vai falar tempo que eu ouvia falar no Luan Santana. Nem eu, é. Quanto tempo você não ouvia falar no Luan Santana? Fazia muito tempo mesmo, eu nem me lembro qual foi a última vez que eu falei sobre o Luan Santana. E aí, por volta, eu resolvi só comentar que ele era Luan Santana, porque ele tá cantando meio parecido. E na hora eu não sabia que a música era. Depois que acabou o comercial, eu lembrei a mesma música do Luan Santana, né? Ele falou que era. Aí depois chegou no dia seguinte, meu irmão não sabia de nada na nossa conversa, não sabia nada do Luan Santana. E não aparece todos os dias skin parecida do Luan Santana. Só foi dessa vez eu apareci, ele ter comentado o Luan Santana. Aí eu falei, ele virou sinal, então, porque ontem eu comparei ele com o Luan Santana e ficou por essa. Você vê que então, o forte do sinal é isso, a gente fica vários tempos sem ver falar uma coisa nem nada. Quando nós falamos vez, aí aquilo ali aparece, ou você fala que aparece seguidamente, assim, é isso que é o forte do sinal, né? E você não vê que também não é uma coisa, porque sempre tá acontecendo essas coisas aí, né? E qual é o outro sinal que você tem pra contar aí? O outro sinal que eu tenho é que, assim, no dia 30/9, no caso, no dia 30/9, minha irmã mais velha, no caso, que é a Roselane, que vai vir... 30 de setembro agora que passou, sim, ela vai vir no próximo bloco agora, contar o sinal, né? Aí ela chegou e fez um grupo pra gente, porque a gente tá sempre se movimentando aqui no lado da fé. Ela fez um grupo chamado Propósito no WhatsApp. Acho que foi ela que fez, foi ela mesmo que fez o grupo. Pra todos nós estar envolvidas no café, e me mandando mensagem um pro outro, contando sinais, no caso, e essas questões do tipo. E aí ela postou lá uma parábola, que provavelmente vocês conhecem também, que fala do semeador. Lá que ele sai pra semear e tudo acaba derrubando essa semente no meio do caminho. Nessa que ela contou o litro, ela falou que era pra gente ler e contar lá o que nós entendemos e tudo, que já seria uma mensagem de fé no dia a dia. Aí nessa que eu li tudo tá bom. Aí depois de 10 dias certinho, que foi no dia 10/10/2021, um domingo, de um período da manhã, após eu ter ido pro culto, assistido o culto tudo direitinho, eu resolvi assistir no canal 7. Nessa que eu tava assistindo, era desenho bíblico, e eu não sou acostumada a assistir sempre, uma vez ou outra eu resolvi assistir, e assim que eu lembro, né? A vez que eu lembro eu vou assistir. Nessa que eu assisti, eu nem sabia, e tava passando a parábola do semeador também certinho. Aí com a hora bom, essa daí eu diria que esse segundo, pra mim, se fosse eu não ia considerar muito forte, porque passou 10 dias depois. Mas no desenho bíblico... Agora o do Luan Santana é muito forte, foi tipo num dia, outro dia já aconteceu. Sim, eu considero forte ainda, por quê? Porque mesmo que seja 10 ou até 30 dias, não era questão de eu mesmo entrar todos os dias nessa história, tipo, já faz tempo que eu não vi esse tipo de história do semeador. E aí ela me manda, e ainda eu também não soube, eu falei, de assistir desenho bíblico. E eu tô trazendo, a vez que eu graças a Deus, eu lembrei de assistir, eu não sabia o que era, ela justamente o semeador. Poderia ter sido tantas parábolas, tanta história, mas era justamente a que eu tava, que ela coloca no propósito, e justamente a que eu comento, por isso que eu acho forte. Bom, apesar que você teve também os sinais com o desenho bíblico, foi o de Pedro, né? Mas foi isso que mais. Foi mais os dois, né? Eu não sei não, mas então agora você vê que esse do Luan Santana é muito forte mesmo, né? Já tinha tempo que eu não ouviu falar sobre o negócio do Luan Santana, né? Nada sobre o Luan Santana, como fala num dia, no outro dia, o Nico vai lá e fala também. Aí você já marcou aí um xizinho, como você já contou esses, né? Então, gente, aí a Elaine, ela volta nos outros programas de sinais pra contar mais sinais, porque ela tem muitos sinais, né, ó. Vai mostrando um pouco aqui, ó, nessa folha, nessa. Ó, tudo isso aqui é sinal, né? Fora todas essas daqui. Isso daqui tudo já fez também ou não? Fora o caderno que acabou em casa. Só esse daqui pra trás não, né? Ou também é? Não, só esse aqui pra trás. Sinais, muitos sinais.
Daqui pra cá não é. Mas aqui tudo aqui é, né? Vê? Então tudo aqui, fora que cada folha, né? A maioria tem 2 sinais já aqui, ó. Uma fita aqui, né? Uhum. Então, fora o caderno lá que ela tem, que depois ela vai trazer pra contar aí. O sinal que eu tenho pra contar também agora é o quê? Esse daqui, ó. Até marquei aqui pra não esquecer. Aqui, ó. Aconteceu sexta-feira à noite. Sexta-feira, nós estamos na segunda, né? Uhum. Aí eu trabalhei sexta, sábado eu fiquei em casa. Não, peraí. Deixa eu ver. Peraí, dia 5/11, né? Sexta-noite. Eu assisti o pastor Cláudio Duarte. Né? Ele falou, eu tô marcando aqui pra me lembrar bem. Ele falou que o casamento é igual a entrar em uma montanha russa. Depois que entrou, já era, né? Quando foi no outro dia, que foi o dia 6, foi sábado, nós fomos buscar o dinheiro, né? Sim, foi. Nós fomos pra igreja e quando nós voltamos, depois nós pegamos o cartão e fomos. Então tá certo. Então sexta-feira eu trabalhei. Aí quando eu vim do serviço, aí eu falei assim, antes de dormir, vou aproveitar e assistir um pouquinho, alguma coisa, né? Aí só que aí quando eu ponho ali no YouTube ali, porque eu falo, poxa, eu não tenho tempo de pegar a internet daqui, eu pago a internet, cada um, porque nós fazemos uma vaquinha pra pagar a internet, mas eu não tenho tempo de usar a internet. Eu falei, então, mesmo cansada, quando eu chego à noite, eu tô um pouquinho na cama, eu ponho um pouquinho pra mim assistir também, pra ver as palavras de Deus, essas coisas assim, né? Aí eu coloquei lá, só que aí o YouTube sugere várias coisas. Eu falei, cliquei nessa do pastor Cláudio Duarte, que fala assim, parece que fala que a mulher, fala uma coisa da mulher lá, mas não tem nada a ver com montanha russa. Aí eu falei, vou ver se aí que fala de mulher e tal. Cliquei. Aí nisso ele falando sobre casamento também. Aí tá falando sobre alguns casamentos assim que não são muito bons. Quando a pessoa entra, ela não viu antes, mas depois já era. Quer dizer, ela sofre ali, né? Mas não tem como voltar atrás, né? Às vezes não consegue voltar atrás por causa de filho, por causa de sentimento, né? Tem várias outras coisas aí. Então, o que acontece? Aí ele falou, o casamento é assim, alguns casamentos quando você entra, depois que você for ver que você entrou no B.O., mas não tem mais como voltar atrás. Aí ele falou, é igual a montanha russa, quando você entra lá, depois você tá subindo lá na montanha ou descendo, por mais que você quisesse voltar atrás, não tem mais como, agora você tem que passar o susto tudinho ali, né? Isso ele contou, foi na sexta-feira, né, dia 5/11, né, que foi esses dias aí, né, hoje é que dia? Hoje é segunda, né, então, foi há quantos dias atrás? Sexta-feira, né? Hoje é segunda, 2 dias atrás. Isso. Aí, quando foi no sábado, né, aí eu fui sair com o Lico, eu ia receber o dinheiro no sábado, e aí eu chamei ele pra ir comigo. E ele foi, né, vai, conversa, vem. Na volta, nós conversando sobre avião, lembrando essa história da cantora que morreu aí, né, como que é? Marília Mendonça. E aí depois, aí eu falo, eu não tenho coragem de entrar em avião não, falando pra ele, mãe. Aí ele vai contar o resto da história aí, fala aí. Aí, né, eu falei, mãe, mas quando a gente tiver condições, a gente vai ter que andar de avião. Aí eu peguei e falei assim, igual eu quando eu fui andar de montanha-russa. Quando eu já tava na fila lá, eu falei, é só entrar logo de uma vez. Já entrei, quando eu já entrei na montanha-russa, eu já falei, agora já era, não tem mais volta. Aí foi isso que a gente tava conversando. Então, ou seja, ele não sabia que eu tinha assistido um dia antes o programa do pastor Cláudio Duarte, que ele falou exatamente essa palavra. Né? E o assunto que nós estávamos falando, não tinha como eu puxar isso, eu não falei nada de montanha-russa para ele poder falar. Nós estávamos falando de avião, com a história que a Marília Mendonça tinha morrido, nós estávamos lembrando. Aí no final, ele estava falando de avião de medo, quer dizer, não tinha muito a ver com montanha-russa. No final, ele colocou em caixa de ação, eu falei, nossa, ele acabei de ter um sinal. Ontem mesmo, à noite eu estava assistindo, lá apareceu o Cláudio Duarte, eu cliquei em cima e falou sobre isso daí. Que depois que entrou já não tem mais como voltar atrás. E você fala a mesma coisa. Então eu considero esse sinal muito forte. O outro sinal que eu tenho pra contar, eu tenho com 4 sinais pra contar aqui. Fora que eu já contei no primeiro bloco, foi da verme, né? E agora eu vou contar 2 sinais aqui, que eu contei um agora e mais um. Depois no outro, que é o último bloco, é o terceiro, eu conto mais 2 e encerro por hoje. O outro sinal que eu vou contar aqui também aconteceu com o Lico também. Né? Aqui, ó. Foi mais ou menos na semana retrasada. Eu fui lá buscar lá atrás, num cantinho lá que eu busco lá atrás, né, à noite, eu vi os meninos tudo jogando, né, Free Fire, tudo com o celular lá, os colegas do Lico, né, esse daqui é o câmera que tá filmando agora, tudo com o celular na mão, né, jogando. Eu falei, eu acho que o Lico deve ter dado a senha do Wi-Fi para os meninos também jogar ali. Aí já que na hora eu não falei nada, aí quando foi no outro dia eu perguntei pro Lico, não foi lá, eu fui trabalhar, aí quando foi no outro dia depois, eu perguntei ao Lico, você deu a senha pro Lico, eles estavam tudo jogando, aí o Lico me explicou, falei, Lico, você explicou. Então, eu falei que tinha um dos meninos que tava cuidando dos móveis e ele tava roteando pro outro menino. Aí foi isso daí. Aí até tentava explicar, mas eu falei, roteador, né? Como funciona rotear dos móveis. Assim que falou. Aí
Aí isso ele tá falando da minha folga e falou, né? Quando eu fui trabalhar no outro dia, depois que eu trabalhei dia sim, dia não, aí eu tava assim, na hora do almoço, tava comendo, aí começa duas mulheres a falar, né? As duas lá do serviço. Aí a outra, não, é porque você tá precisando de ter, não, eu tenho que colocar o roteador. Aí começou uma a ensinar a outra de como fazer o roteador, mostrar no celular, não, você tem que fazer assim, assado. Explicando pra outra, falando bem claro assim na minha frente, bem perto de mim, assim, eu não tava falando nada de roteiro, porque lá, não sei se eu nem sou de conversar muito, né? Tava na minha, quieta, comendo, não falei nada, não contei nada aconteceu em casa, nada sobre isso daí, então não tinha como, né, dizer assim, ah, foi porque você falou, então ela falou também, não. Ela não sabia de nada, e de repente ela começou a conversar bem claramente, explicando pra outra sobre o roteador. Uma coisa que eu nunca tinha visto no serviço lá e nem em outro lugar. Já tinha tempo que eu já falava de roteador, mas tudo muito de longe, assim, mas não era muito assim explicado. Né? Então só foi num dia o Lico falar, já na minha folga, foi no outro dia que fui trabalhar. Essa mulher, uma vai falar pra outra, vai ensinar lá a outra como que faz pra colocar o roteador lá, uma coisa assim. Então, esses são os dois sinais que eu tô contando agora. E no terceiro e último bloco eu venho pra contar mais dois sinais. Não que só tenha só isso, tem um monte de sinais, mas nós, né, temos que escolher um pouco de sinais só pra contar, porque não dá pra contar todos no programa só. Então agora nós vamos pro terceiro bloco, vai pro intervalo e voltamos com o terceiro bloco. Eu vou voltar com a Roselane, que ela vai contar os sinais dela, depois eu conto mais dois sinais e encerra por hoje. É isso daí, voltamos daqui a pouco. No comercial do Entre Sinais, para falar para vocês entrar aí na nossa playlist e acessar, gente, o programa, o que significa isso. Desculpa aí pra vocês. Mas o que acontece, gente, esse programa fala muito sobre o mundo espiritual, o que significa nessa terra, cada detalhe, cada coisa, o que significa no mundo espiritual de verdade. E se vocês têm interesse de verdade, acessa aí e assiste, porque vai fazer muito bem para nossas almas e para a sua também. Então é isso, gente. Fica com Deus e até mais, se Deus permitir. Voltamos agora com o terceiro e último bloco desse programa Entre Sinais. Hoje que é dia 8 de novembro de 2021, correto? Correto. Então, estamos aqui com a Roselane, ela vai contar dois sinais, depois eu conto mais dois sinais, né? Que eu já contei, que eu tinha de contar hoje 5 sinais. Contei um no primeiro, 2 no segundo e agora mais 2 no terceiro e acaba por hoje. Então, Roselane, pode contar seu sinal aí, seus dois sinais que aconteceu aí. Oi, pessoal. Tô nervosa, gente, de novo. A câmera virar já era. Bom, gente, então, o meu sinal... Desculpa, gente. O meu sinal é que assim... Lembra que eu falava pra vocês que eu tinha um sinal assim, com sincronização de horas, que é, vamos por 8 e 8, 7 e 7? Pois é, tá muito forte. E eu queria relembrar aqui pra vocês que nesse dia também eu tô tendo um direto. Caso vocês pensem que parou, pra mim não parou. E realmente é sinal, dá pra ver que não é uma coincidência, né? Conta qual é a frequência que você tem assim por dia, por semana? Olha, nesses dias atrás, eu tive num dia só. Eu acordei de manhã cedo, aí quando eu fui ver era 6 e 6. Aí passou um tempo, eu fui me arrumar, fui orar também, fazer a minha parte espiritual, tudo. Aí depois eu fui olhar, a hora era 7 e 7. Quer dizer, 2 vezes nesse dia. Hoje também, a minha mãe tava de prova, eu mostrei pra ela, quando eu fui olhar a hora era 10 e 10. Acho que foi ontem. Você tem praticamente quase todo dia? Sim. Hoje também à tarde, na verdade, o meu relógio, ele não tá tipo 14, 16 horas. Então quando é 2 horas da tarde, que em vez de ser 14, fica 2 mesmo. E na hora que minha irmã foi falar comigo, explicar a hora que nós ia descer pra cá, pra gravar, aí depois eu fui olhar, a hora era 2h22, quer dizer, tem 222, que eu também tenho essa sincronização com 3 números repetidos também. Então é direto que eu tô tendo um assim, quase todo dia. Pra mim é mais raro não ter essa sincronização do que ter. Então esse é o meu sinal, o meu primeiro sinal que eu tô relembrando aí vocês. E o segundo é que assim, domingo, que é ontem, eu fui pra reunião cedo. Aí o pastor falou assim, abra em Ageu, que era o livro de Ageu, capítulo 2. E eu, né, como vocês podem ver, eu participo do jogo de abrir Bíblia, fui lá achando que eu ia conseguir abrir rapidinho, toda metida besta, né, que tem hora que a gente parece que dá uns ataques, né. Fui tentar abrir rapidinho, não abria nunca, não conseguia, no final todo mundo abriu, menos eu, no final eu não conseguia abrir. Me deu até um nervoso na hora, mas deixei quieto, aí acabei ouvindo o pastor, nem consegui abrir em Ageu, que era Ageu capítulo 2, né. Aí eu tinha levado a minha Bíblia pequenininha, que é a que eu faço aqui o jogo, né, que eu participava do jogo, que agora finalizou. Aí peguei, hoje fui, como eu tenho um propósito com Deus que eu busco e também tem uma palavra que eu fico meditando nela todo dia, aí eu peguei e fui fazer esse propósito, peguei a minha Bíblia que eu uso só para esse propósito. E quando eu fui abrir, ela caiu em cima de Ageu 2, ó, Ageu 2,
Porque a palavra que eu não abri, eu não consegui abrir de jeito nenhum ontem. E numa Bíblia diferente, eu consegui abrir aí em cima dela. E pra fechar com chave de ouro, eu acabei curiando lá melhor, né? E fui ver que a história é praticamente a mesma história que eu tô meditando todo dia. Então, eu achei muito forte esse sinal, muito interessante. Então quer dizer que a Bíblia que você abriu hoje não é a mesma que você abriu ontem? Não, a que eu abri ontem era a Bíblia pequenininha, que é a que eu jogava aqui no jogo. E a que do meu propósito, ela é grande, ela é bem grande. Então, Né? Porque Não é. às vezes pode acontecer de ficar marcado na Bíblia, ficar Cara, acostumada, que nós sabemos, né? detalhe, Mas- já eu não consegui nem abrir. É, Então, esse é o mesmo que detalhe, eu não fosse, consegui nem abrir. mesmo que fosse, gente, se eu tivesse conseguido abrir, podia dizer que marcou, mas que nem como eu disse pra vocês, eu não consegui abrir a Gil na igreja. Eu acho que Deus falou assim, ah, tá orgulhosa aí, peraí que você não vai conseguir um pouquinho. Fica aí um pouquinho de castigo. Mas valeu a pena, porque mesmo assim virou um sinal e muito forte, e eu gostei muito desse sinal. E aí, o próximo sinal que você tem pra contar? Eu falei, os sinais. Ah, já falou dois, É que eu né? falei Fala- hoje rapidinho, gente. rapidinho. Ah, e detalhe, gente, sobre esse sinal, eu pretendo conversar melhor sobre essa história que eu tô meditando todo dia no meu canal, que eu tinha dado uma parada, eu só fiz um vídeo, né? Aí, desculpem vocês que assistiram e não teve mais vídeo, me perdoem, tá? É que deu uns probleminhas aí, mas agora vai dar tudo certo, eu vou voltar com toda a força, eu vou mandar vídeos, desculpa, gente. Vídeos de meditações, de revelações espirituais que Deus me revelou muito forte pra vocês. Se vocês quiserem, pode ir lá ver, dá o like, compartilha, comenta, ajuda nós aí, e é isso. É isso daí mesmo, vai no canal dela, visita o canal dela, tem palavras muito fortes lá. Por enquanto tem Lembrando outras, que eu vai sei ter que vídeo ter toda semana no canal da Roselaine. mais. Amém, Amém, Jesus. Tá ligado? É isso daí. Então, quais dois sinais você contou mesmo pra nós relembrar aqui? O primeiro, Sincronização de horas, que eu tô tendo muito frequente, e o segundo sobre abrir na palavra, que eu não consegui abrir no dia anterior. lógico que ela tem muito mais sinais, mas é que Sim. não dá tempo de ficar contando aqui. Sim. E os meus sinais que aconteceu hoje, né? Que eu falei que ia contar 4, eu já contei 2, né, que tem a ver com o Lico, nosso câmera, né? E tem participação nesses 2 sinais. Salve, salve. Que eu contei aqui, nesses 2 sinais, que foi do roteador e da montanha russa, né? Agora, o outro sinal que eu vou contar aqui, né? É o que aconteceu aqui, ó, nesse mês, ó. Nesse mês de outubro que passou, né? Não nesse mês de novembro, nesse mês de outubro que passou. Quando foi o dia 5, né? Foi o nosso câmera aí que tá filmando, ele tinha feito aniversário, dia 5 de outubro. Né? E eles estavam lá na comemoração dele, mas eu tava triste, eu nem fui. Né? Não era negócio de cortar bolo, não, mas era. Estava na comemoraçãozinha, mas eu falei, não, eu quero buscar mais a Deus. Então eu resolvi, naquela mesma hora, eu falei, não, eu vou buscar Deus aqui. Comecei a buscar e aí nisso eu tava lembrando a situação, nossa, eu queria que as coisas dessem certo logo, né? Mas parece que vai acontecer umas coisas aí que não vai dar pra acontecer. Só que aí eu lembrei essa palavra de Josué, né? Que ele queria terminar uma guerra, né? Mas não ia ter como escurecer. Então, né? Ele teve uma fé ali de que o sol parou pra ele dar pra terminar de conseguir aquela guerra. Então eu comecei a orar em cima, baseado nessa palavra. Falei, não, Deus, eu não aceito, eu quero que eu consiga terminar essa guerra antes que aconteça esse outro negócio aí, né, que estão dizendo que tá para acontecer. Eu quero conseguir concluir, né, umas vitórias, umas bênçãos que eu tô pedindo aí para Deus aí. E aí depois, a partir desse dia 5, que foi o primeiro dia que eu orei nisso, porque na Universal tem propósito que fala sobre Josué, de céu parou, mas é de vez em quando e também é uma coisa que não foi uma coisa que partiu de mim. Sim. Né, eu pego esse propósito, faço, mas não é uma coisa assim que... Agora isso daí não, isso aí partiu de mim, sem ter, né, porque ela sai em outros propósitos na Universal, né, não tem nada a ver com essa É palavra. algo parcial seu, né? Tipo, particular, você e Deus. Não foi Isso, algo- isso. Não foi algo público, né? É. Aí então eu resolvi, a partir daquele dia assim, quando eu sei toda a oração que eu fosse fazer, buscando a Deus ali, eu sempre citava essa palavra de Josué de sol parou. Né? Então passou o mês de novembro todinho falando, de novembro, não, de outubro, que eu acabei de falar, eu falando sobre determinando sobre essa oração do sol parou. Aí quando foi, deixa eu ver se eu não marquei o dia, mas foi na semana passada, foi no dia que eu ia trabalhar, levantei de madrugada e fui orar primeiro, né? Primeiro eu orei, depois eu peguei e abri a Bíblia. Mas na hora que eu tava orando, eu lembrei, né, dessa palavra de sol parou. Sim. Aí eu lembrando, e depois você citar na oração. Aí quando eu abri a Bíblia, abri pra ver o que Deus tinha pra falar, quando eu abri, saiu, não foi em cima dessa palavra, foi quase em cima. Foi quando inclusive essa aí deu 2 sinal. Por que deu 2 sinal? Porque quando eu abri, saiu na guerra dos Gibeonitas, né? Que eles chegam, aliás, na guerra não, antes da guerra ele chegou para o Josué, inclusive eu nunca tinha visto essa palavra, né?
ele chegou pro Josué e tipo tentaram enganar o Josué, porque sabia que o Josué estava vencendo muito. Então eles estavam com medo de que Josué vencesse eles também. Então eles falaram assim, vamos tentar fazer um jeito do Josué ser nosso amigo, né, para ele não destruir nós, porque Josué tinha Deus, né, o Deus Todo-Poderoso. Então eles estavam com medo, porque ele viu que o Josué tá tendo várias vitórias, falou, depois vai ser contra nós também. Aí eles disfarçaram de pobres e que moravam bem longe, aliás, pobre não, de que moravam bem longe. Então eles pegou a roupa de mendigo, pegou os pão embolorado, né, sapato velho, e chegou lá em Josué e falou o quê? Falou, não, é que nós viemos de uma terra bem distante, bem longe, e nós viemos falar que você tá vencendo várias guerras, que vocês estão tipo ricos, né, tão ricos. Então nós vamos pedir ajuda para vocês, tudo. Deixa nós ser seus escravos, nós ser seus cortadores de lenha, né, rachadores de lenha e que tira água, né, deixa nós ser. Aí eles vão esquecer essa roupa de mim. Ó, nossa roupa, na hora de sair de casa, ela tava novinha, mas a cidade é tão longe, nós moramos tão longe que durante o caminho a roupa foi apodrecendo, eu tenho que apodrecer. O sapato a mesma coisa. E os pão nossos, aí inclusive falou pão bolorento, uma palavra que eu ainda não tinha visto em toda a minha vida, pra você ter uma ideia. Aí falou, nossos pão já tá bolorento, por quê? Por causa que quando nós saímos de casa, eles tiramos eles novinho, quentinho, mas durante o caminho foi estragando, de tão longe que nós moramos. Aí o Josué deixou eles ser lá, os escravos deles lá, e depois o Josué descobriu que não, que eles estavam enganando, que na verdade eles moravam do lado. Terra vizinha, né? Aí depois faz que vocês enganam nós, é quando nós teve medo, que nós vimos que vocês podiam destruir nós, então nós fizemos se retair. Aí, mesmo assim, Josué então continuou sendo amigo deles. E aí foi em seguida, eu li essa palavra, quando eu li a palavra de seguida, foi na palavra que Josué lutou por os gibeonitas. E foi que na hora que ele pediu pro sol parar, para ele ganhar aquela guerra lá. Aí você tem que ler lá para você saber exatamente qual é a palavra. Mas por que deu dois sinais? Porque o primeiro eu tava pensando o quê? Na palavra de Josué. Sim. Do sol parar. Então abri ali, já saiu ali quase em cima, saiu essa guerra dos gibeonitas. Quando eu li mais pra frente um pouquinho, no mesmo dia, falou do sol parou. Palavra que já tinha mais de ano que eu não lia. Sim. Da questão do sol parou. E aí depois o segundo é o pão bolorento. Quando falou pão bolorento, eu falei, nossa, eu nunca vi essa palavra, bolorento, mas a Bíblia sempre fala umas palavras assim, que, com outras, que nem, por exemplo, você, fala você, lá fala voz. Né? Fala palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Né? Isso. Então, mas eu falei, nunca vi essa palavra, bolorento. Aí passou, nisso deu aula de madrugada. Quando eu fui trabalhar, aí eu levo meu celular, só que ele fica sem Wi-Fi, não, porque eu tô sem com Wi-Fi, não, sem crédito, eu tô sem crédito. Mas ficam as coisas gravadas que vocês já mandaram. Sim. Quando eu fui ver lá, eu fui mexer para mostrar pão bolorento, só que não tava com a foto que era do Bispo Renato, mas tava mostrando só as letras. Aí eu vi bolorento, nossa. Aí eu lembrei que eu tinha lido na mesma madrugada, ou seja, nunca tinha visto essa palavra na minha vida. Só foi eu ler na Bíblia, isso foi umas horas antes, depois que eu tava no ônibus, horas depois, poucas horas depois, parece pão bolorento. E para fechar com chave de ouro esse sinal, foi o quê? Quando eu estava escrevendo o sinal do sol parou, aqui, que José do sol parou, incrivelmente eu esqueci a palavra do que deu o sinal do pão bolorento, mesmo tendo a ver com essa palavra, que nem eu falei agora. Sim. Aí eu fiquei pensando, aí, meu Deus, mas eu queria escrever mais um sinal, porque ó, aqui, ó, tinha escrito aqui, ó. Eu tinha escrito nessa parte aqui, só que aqui ia ficar tudo em branco, eu queria completar aqui, colocando mais um sinal. Sim. Aí eu peguei e falei assim, agora eu queria lembrar mais um sinal agora. Aí eu tava com o celular do lado hoje, enquanto eu tava escrevendo. Aí depois que acabou a mensagem que eu tava ouvindo, aí depois eu peguei e fui pegar o celular pra colocar outra mensagem. Sim. Aí quando eu fui fazer assim, apareceu o vídeo do Bispo Renato escrito pão bolorento. Aí eu lembrei esse sinal, é como se Deus estivesse falando pra mim assim, sem esquecer o seu sinal, eu vou dar um jeito de você lembrar. Então ele fez aparecer esse vídeo ali. Aí eu mesmo, pão bolorento, esse sinal que tá faltando. Aí foi que eu escrevi aqui, que é o sinal que eu teve hoje, Deus me relembrando do pão bolorento. Então eu tenho certeza que isso aí é um sinal muito forte, fortíssimo, né? Todos esses sinais aí. E é isso que nós temos pra hoje, né? Tem mais sinais aí, mas não dá pra contar todos, né? E nós vamos encerrar agora esse programa de sinais hoje, que é dia 8 de novembro de 2021. Gente, eu esqueci, né? Ela fala pra mim, eu tô tentando pensar que dia mesmo. E voltamos, né, mais pra frente com mais sinais pra vocês aí. Não esqueça de compartilhar, curtir, nessas coisas todas aí, né? E você já sabe, né? Deixa o like. E eu termino, como sempre, falando a famosa frase, né? Voltaremos com outros programas de sinais e até mais, se Deus permitir.
ganhei a salvação, 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 e ganhei a salvação.